Olá pessoal, aqui quem fala é o Ademar Julião, certo? E nessa videoaula aqui a gente vai estar vendo o tema movimento harmônico simples, beleza? Nessa aula, pessoal, como sempre, né, resolução de 2 exercícios que realmente explorem bem esse assunto, beleza? A gente vai resolver 2 questõezinhas, ok? Só que, como é a nossa primeira aula com relação a esse tema, pessoal, a gente vai ver uma revisão rápida, certo? Porém, antes da revisão rápida, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou pedir por favor que vocês sigam as redes sociais do grupo Pet Física, certo? Aqui o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso canal do YouTube, no qual vai estar saindo essa videoaula, beleza? Dá uma força lá pra gente, que a gente tá nesse projeto aí fazendo videoaulas, e tá muito legal, tá sendo muito bom pra gente fazer isso, beleza? E a gente tem uma recomendação também, pessoal, que é o canal do professor Gerson Anderson. Pode ir lá no YouTube e digitar lá Gerson Anderson, que vocês vão achar o canal dele. Muito bom, sobre aulas de física também, né? Só que aí já é a nível graduação, mas é muito bom também, pessoal, tá? Para ensino médio, para todo mundo. Deem uma olhada lá, um canal muito bom. O link do canal vai estar na descrição, certo? E feito isso, pessoal, vamos lá agora para nossa revisão rápida, beleza? Aqui na revisão rápida, galera, é o seguinte, a gente tem aqui algumas expressões que a gente vai utilizar, certo? E aqui alguns dados mais específicos. E aqui é o seguinte, expressões da posição, velocidade e aceleração em função do tempo de uma partícula ou corpo para um movimento harmônico simples, beleza? Esse quadro aqui traz alguma dessas expressões. Essa daqui é a posição em função do tempo, essa aqui é a velocidade em função do tempo e esta aqui é a aceleração em função do tempo, beleza? E aí é o seguinte, galera, essas fórmulas têm toda uma demonstração, correto? Mas a gente pode deduzir ela assim por alto, beleza? Movimento harmônico simples, pessoal. Movimento harmônico simples é um movimento periódico, certo? A partir de um certo período ele começa a se repetir. Pessoal, qual é a função que começa a se repetir depois de um tempo? Qual é a função na matemática que também é periódica? São as funções seno ou cosseno. Seno e cosseno, na verdade, né? Beleza? Por isso que a posição, a velocidade e a aceleração são descritas por uma função cossenoidal ou senoidal, beleza? Esse movimento, pessoal, ele também tem uma amplitude. Essa amplitude é o ponto máximo até onde vai, certo? Vai até uma amplitude determinada A, né? E também até uma amplitude determinada menos A, beleza? Então aqui a gente tem amplitude, né? A função cosseno, porque esse movimento é periódico, e aqui a gente tem uma fase. Pessoal, essa fase são as condições iniciais, né? Falando assim por alto, são as condições iniciais da situação analisada, né, com relação ao movimento harmônico simples, beleza? Aqui a gente tem a posição em função do tempo é dada dessa maneira, a velocidade em função do tempo é dada dessa maneira aqui, e a aceleração ela é dada dessa maneira. Porém, pessoal, observe uma coisa, a cosseno de ômega t mais φ0 é o seguinte, todo esse pedaço aqui é essa minha primeira função aqui, né? Que é o x dependendo de t. Então a gente pode simplesmente pegar esse x e substituir aqui. Então a nossa aceleração vai ser menos ômega ao quadrado x, onde x é toda essa função aqui, beleza? Agora, pessoal, a frequência é o seguinte, a gente tem aqui uma frequência e a gente tem uma frequência angular. Muito importante não confundir. A frequência é os ciclos por unidade de tempo, número de ciclos por unidade de tempo, certo? É o tempo que a partícula ou o corpo leva para realizar um ciclo, certo? É o número de ciclos por unidade de tempo. Ou também é o inverso do período. E aqui a gente tem a frequência angular.
A frequência angular, galera, ela é o seguinte, ela é o ângulo percorrido por unidade de tempo. Por unidade de tempo, ok? A frequência angular, que é o ômega, é um ângulo percorrido, né, θ, por uma unidade de tempo. Ou pode ser escrita também dessa forma, ó, 2π sobre o período, ou também, como 1 sobre período é igual a frequência, pode ser escrita como 2π frequência. E também, pessoal, a gente pode dizer que o ômega ele é a raiz de K sobre M, para o caso onde tem uma mola, certo? Onde tem um oscilador massa-mola, por exemplo, a gente vai ter o K, que é o que? A constante elástica dessa mola, beleza? Pessoal, uma observação importante aqui, movimento harmônico simples é um movimento exclusivo de sistemas conservativos, isto é, sistemas onde não atuam forças dissipativas, beleza, pessoal? Quando entra uma força dissipativa, aí já não é mais movimento harmônico simples, já é outro tipo de movimento, beleza, pessoal? Então, feita a revisão rápida, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão aqui do Halliday, ela é o seguinte: um corpo oscila com movimento harmônico simples de acordo com a equação. De acordo com essa equação aqui. A posição, né, em função do tempo é igual a 6 vezes cosseno, 3π vezes t mais π terço. Beleza. Tá. Letra A. Para o tempo, né, em t igual a 2 segundos, qual o deslocamento? Letra B. Em t igual a 2 segundos, qual é a velocidade? Em t igual a 2 segundos, qual é a aceleração? Qual é a fase? Beleza? E letra E, qual é a frequência desse movimento? Letra F, qual é o período desse movimento? Tudo isso, pessoal, a gente pode tirar daqui, da equação, certo? Da equação da posição, beleza? Bom, pessoal, aqui na resolução, a gente tem que começar fazendo o seguinte, a gente pega a função que nos foi dada, certo? Da posição daquele movimento, beleza? E a gente compara com a forma genérica, beleza? A forma genérica, ela é a seguinte, né? Amplitude vezes um cosseno, né? Uma função periódica, vezes ômega, que é a frequência angular, vezes um tempo, mais uma fase inicial θ, ou φ, zero, como você queira chamar, alfa, beta. E aí é o seguinte, pessoal. Por comparação, né? Por comparação, a gente vai conseguindo chegar nas respostas. Mas beleza, vamos primeiro vamos por parte. Vamos começar pela letra A. Letra A é o seguinte. Em t igual a 2 segundos, qual é o deslocamento desse movimento? Pessoal, essa já é a função do deslocamento. Então, se ele quer no tempo igual a 2 segundos, basta substituir o 2 aqui. Beleza? Basta substituir o 2. Substituindo o 2 no lugar de t, a gente vai ter 6 cosseno de 3π vezes 2 mais π terço. Beleza? π sobre 3. 6 vezes o cosseno de 6π mais π terço. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente tem que tirar o MMC, né? 3 vezes 6π vai dar 18π. 18π mais π, 19π. Tudo isso sobre 3, certo? Isso aqui é o MMC. Beleza, pessoal. E o cosseno de 19π sobre 3, ele vai resultar em 1 sobre 2, beleza? Substituindo aqui, 3 metros. Pessoal, na letra B, para o mesmo t, né, igual a 2 segundos, qual a velocidade nesse movimento? Seguinte, pessoal, a gente tem que lembrar da velocidade, né? A velocidade é menos a vezes ômega, certo? Vezes o seno, né? Se ela começou cosseno, ela vira agora seno. Seno da fase genérica, beleza? Então a gente tem aqui a velocidade, né? Menos ômega. Quem é o nosso ômega? É o cara que acompanha o t, certo? Então ele vem aqui para fora e fica com sinal negativo. E o resto a gente mantém, o resto da equação permanece, certo? Fazendo também a mudança do cosseno para o seno, beleza? Daí, pessoal, só o mesmo processo, substituir o 2, né, no lugar do t. E aí a gente vai ter o seguinte.
menos 3π vezes 6 vezes o seno da fase genérica, só que aqui no lugar do t a gente tem o 2, beleza? O MMC aqui, pessoal, a gente já sabe como é que fica, né? 19π sobre 3. O que vai mudar é esse menos 3π aqui. Então é o seguinte, pessoal. Aqui a gente pode distribuir o sinal de menos para o 3, né? E π a gente sabe que é 3,14. Então vai ficar menos 3 vezes 3,14 vezes 6 vezes o seno desse ângulo aqui, pessoal, desse arco, ele vai ser raiz de 3 sobre 2, beleza? Isso aqui vai resultar no valor negativo, velocidade metros por segundo, ok? Menos 48,94 metros por segundo. Esse sinal negativo, pessoal, ele tem relação com a direção da velocidade, com a direção do corpo, para falar a verdade, né? A direção dele, por isso esse sinal de negativo, ok? Agora aqui na letra C, para o mesmo tempo, né? Só que agora a aceleração vai virar o seguinte, pessoal. A gente tem que lembrar que é menos ômega ao quadrado vezes a amplitude vezes, era seno, agora é cosseno, certo? Agora é cosseno da nossa fase genérica lá, a fase que a gente começou a trabalhar. Para t igual a 2, mesmo processo. Aqui o MMC a gente já sabe, vai ficar 19π terço. E aqui, substituindo os valores, né? Fazendo o cálculo todo. Aqui, ó, menos. Isso aqui, primeiro você tem que elevar ao quadrado, né? E depois utilizar o sinal. Quando você fizer esse cálculo aqui, vai dar a aceleração igual a menos 266,2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Aqui para a letra D, para o tempo em 2 segundos, né? Para t igual a 2. Qual é a fase nesse movimento? Pessoal, a fase é tudo aquilo que está dentro da função periódica, né? No caso lá era o cosseno. Cosseno de ômega t mais uma fase inicial, aliás, certo? Mas qual vai ser o valor dessa fase, né? Dessa fase para tempo igual a 2 segundos. Então a gente pode criar uma função φ que dependa de t, que seja igual a essa fase, correto? Então quando a gente faz φ, quando a gente faz para t igual a 2, basta substituir o 2. E a gente já tinha achado essa resposta, né, pessoal? Fazendo o MMC aqui, 19π terço, certo? Essa é a fase do movimento para t igual a 2. Para a letra E, pessoal, qual é a frequência desse movimento? A frequência é a seguinte, pessoal. A gente tem que lembrar que frequência, lembrando que não é a frequência angular, é a frequência simplesmente. Número de ciclos por unidade de tempo. Então, a frequência, ela vai ser a seguinte. O inverso do período, certo? O período, pessoal, é igual a 2π sobre ômega, beleza? Então, quando a gente colocar aqui, a gente vai ter uma divisão de frações. Então, a gente vai conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vai resultar nisso aqui, ó. Frequência é igual a ômega sobre 2π. Só que o nosso ômega, pessoal, quanto é que ele é? 3π, né? O ômega é o cara que acompanha t dentro da fase. E o nosso ômega aqui, dessa situação, ele é 3π. Então, 3π sobre 2π, a gente corta π aqui, corta π embaixo, vai ficar 3 sobre 2. 3 dividido por 2, 1,5 Hz. Hz é a unidade dessa frequência. Beleza, pessoal? Então, qual o período desse movimento aqui para a letra F? Bom, dessa fórmula aqui, né, a gente tira que o período é 1 sobre a frequência. Pessoal, aqui eu disse que o período é igual a 2π sobre ômega. Ok, beleza, sem problemas. Só que a gente achou a frequência, então fica mais fácil para descobrir o período a gente utilizar essa fórmula aqui, certo? Aí é o seguinte, o período é 1 sobre a frequência. E a frequência, ela é 1,5, beleza? Substituindo aqui, a gente pode transformar em fração, em vez de dividir, vai ser uma conta meio complicada, meio chatinha de fazer. A gente pode transformar em fração, certo?
que no caso aqui é o inverso de 3 sobre 2, que é 2/3 de segundo. Segunda questão aqui, pessoal, também do Halliday, beleza? Diz o seguinte aqui, um bloco de 4 kg, né, a massa do bloco, está suspenso de uma certa mola. Isso quer dizer que esse bloco está pendurado nessa mola e está suspenso. Está suspenso de uma certa mola, estendendo-se a 16 centímetros. Pessoal, essa unidade aqui, centímetro, se possível, né, é sempre bom a gente colocar no SI. Então, quando você for fazer a questão, você não vai usar o 16, você vai usar 0,16 metros. Ok? Tá. Só uma informação importante, beleza? Um bloco de 4 kg está suspenso de uma certa mola, estendendo-se a 16 centímetros ou 0,16 metros, além de sua posição de repouso. Beleza, tá bom. Letra A. Qual é a constante da mola? Qual é a constante dessa mola aqui? A constante elástica. Beleza? Primeira pergunta. Segunda pergunta, letra B. O bloco é removido e um corpo de 0,5 kg é suspenso da mesma mola. Se esta mola for então puxada e solta, qual o período de oscilação? Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem primeiro uma situação e depois outra situação. Ok? Então aqui está a imagem, certo? Essa aqui é a mola no seu estado natural. Ok? E esse aqui é o nosso bloco de 4 kg, ok? 4 kg. Aqui na resolução, pessoal, a gente vai ter o seguinte, né? Primeiro raciocínio. Para encontrar a constante cada mola, sabendo que o corpo está em repouso, né? Esse corpo aqui ele está em repouso, aplicamos a seguinte condição de equilíbrio. A gente tem que lembrar lá de estática. A gente tem que lembrar que o somatório das forças em Y, né, desse corpo deve ser 0, ok? Para ele não ter movimento em Y, já que ele está em repouso, beleza? Por que a gente não faz somatório de forças em X? Porque não tem movimento em X, pessoal, no eixo X, só tem movimento na vertical, na horizontal não. Então a gente nem precisa usar o somatório de forças em X, beleza? E aí é o seguinte, pessoal, a gente olha aqui para o nosso bloco e a gente vê que aqui está T, mas é F, beleza, pessoal? Uma força F, ok? Essa força F que está puxando aqui, né, a força restauradora, e a gente tem o peso desse bloco, E aí, adotando, né, o referencial clássico, para cima positivo, para baixo negativo, a gente tem que essa força que atua aqui, ela é positiva, né? E a força peso é negativa. Então vai ficar F menos P igual a 0, ok? Então isso quer dizer que F é igual a P. Beleza, pessoal, né? Passando isso aqui para o outro lado, vai ficar positivo, ok? Então essa força aqui é igual ao peso, beleza. Só que é o seguinte, pessoal, essa força aqui, ela obedece à lei de Hooke. Ela é uma força restauradora. Essa força restauradora, ela é dada da seguinte maneira: a constante elástica dessa mola aqui, constante elástica da mola, vezes a deformação, certo? Que esse bloco causa na mola. Por exemplo, aqui está o comprimento natural, né? Quando eu coloco o bloco, quando eu prendo esse bloco na mola, essa mola vai deformar, certo? E essa força é proporcional a essa deformação, ok? Então a gente tem que K vezes L, que é a deformação. Tudo isso tem que ser igual ao peso do bloco, né? Que é igual à massa do bloco vezes a gravidade. Então a constante elástica é dada dessa forma aqui, pessoal. Isso aqui basta você passar o L dividindo, né? Ou multiplicar por 1 sobre L em ambos os lados, é o mesmo resultado. Ok? Bom, tudo que tem aqui, pessoal, é dado, né? Tudo que tem aqui, todos esses valores são conhecidos. Então basta substituir. Quando substituir, a gente vai ter a constante, ela é igual a 4 vezes 9,8 dividido para 0,16, pessoal, certo? Esse aqui é a deformação.
Isso aqui é a massa do bloco e 9,8 a gravidade. Então, a gente vai ter aqui 245 newtons por metro, ok? A unidade de medida da constante elástica é newtons por metro. Beleza, letra A resolvida. Vamos agora para a letra B. Bom, para o caso de um outro corpo de massa igual a 0,5 kg, devemos calcular primeiramente ômega, pessoal. Por quê? A gente vai ver mais lá na frente. Porque lá no período, a gente usa o ômega, certo? Então, só que esse ômega a gente não conhece. Então, primeiro a gente tem que achar ele, ok? Primeiro a gente tem que achar o ômega. E ômega, lá na revisão rápida, eu falei que ômega ele é igual a raiz da constante elástica sobre m, que é a massa do bloco. Essa constante elástica, pessoal, ela aparece quando eu tenho um oscilador massa-mola, um sistema massa-mola, que é justamente esse sistema dessa situação aqui, né? É a mola grudada no teto e com uma extremidade grudada no teto e a outra no bloco, beleza? Então é o seguinte, essa constante K a gente achou no item anterior, certo? 245. E essa massa, pessoal, é a massa do novo bloco, tá? Não é do primeiro bloco. Lembra que foi tirado. Aquele primeiro bloco foi tirado e foi colocado um bloco de massa igual a 0,5, ok? Beleza. Então esse ômega, ele vai ser o seguinte, raiz de 245 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar, pessoal, 22,1 radianos por segundo, que é a unidade de medida de frequência angular, ok? Achado a frequência angular, a gente pode partir para o período agora, né? Que é justamente o que a letra B pede. Qual é o período se eu trocar, né, a massa anterior por essa nova aqui de 0,5 kg. Então, agora, né, calculamos o período. Período é 2π sobre ômega, ok? 2 aqui, né? 2 vezes π, a gente considera 3,14. Dividido por ômega, né? Frequência angular, que a gente encontrou bem aqui. Isso aqui vai dar 0,28 segundos, pessoal. Certo? 0,28 segundos é o período desse oscilador de massa 0,5 kg, ok? Então, aqui, pessoal, por que a gente colocou 245? Porque a mola não mudou. O que mudou foi o bloco, pessoal. Foi o bloco que foi retirado e colocado outro, certo? Então, essa massa aqui mudou. Essa massa mudou. Mas o K não, porque a mola não mudou. Continua a mesma mola. Beleza? Então, foi isso aí, pessoal. Duas questões não tão complicadas, certo? Bem simples de resolver. O raciocínio é bem simples. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Sigam as redes sociais do PET mais uma vez. Vejam os links da descrição aí. Se inscreva no canal. Divulga para quem você quiser aí. Por favor, dá essa força pra gente. E muito obrigado.